Tudo bem? A paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou o Wilson dos Santos, sou evangelista e tenho uma mensagem maravilhosa que se trata do santuário celestial. Eu vou fazer uma abordagem do santuário terrestre. Eu vou apresentá-lo para vocês, o santuário terrestre construído por Moisés, por orientações de Deus. Nós vamos mergulhar na história do santuário. E vamos também entender que ele é muito relevante para a nossa vida espiritual. Então seja bem-vindo ao canal e Dia a Dia com Deus. E espero que você cresça mais espiritualmente, né? Observando a mensagem que vai ser dita a partir desse momento. Vou orar neste momento para que tudo dê certo, para que o Espírito Santo possa trabalhar no meu pensamento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar mais da Tua Santa Palavra. Então peço a Ti que nos guie na verdade do santuário. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele nos cumpre fixar nossa fé. O desejado de todas as nações, páginas 659 e 660. Capítulo Em Memória de Mim. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção, como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu. Depois de ressurgir, pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6, versículo 20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual ao mais amplo requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. O grande conflito, página 490. Capítulo O grande juízo de investigação. A história do santuário é interessante e ao mesmo tempo importante. Nesse vídeo apresentarei a última obra de intercessão que o nosso Salvador Cristo Jesus está realizando no céu. Neste momento, é bom sabermos algumas coisas relacionadas ao santuário do Antigo Testamento. O primeiro santuário foi edificado cerca de 2.500 anos depois da criação de nosso mundo. Antes da construção do santuário, os patriarcas e o povo adoravam a Deus e ofereciam os sacrifícios que tipificavam a Cristo, ou seja, uma reapresentação de Cristo em altares de pedras, feitos por eles, pelos patriarcas, que o Messias vindouro viria e seria sacrificado numa cruz, para a esperança não só para o povo daquelas épocas,
mas também às gerações após a cruz. Em Gênesis 3:21, Deus fez vestes de peles para Adão e Eva e os vestiu. Esse é o primeiro sacrifício com a finalidade de cobrir a nudez do casal. E também representativo. Quem pode cobrir a nudez do pecado? Só Jesus pode cobrir-nos com o manto de sua justiça. Outros patriarcas a apresentarem o seu sacrifício foram Abel, Gênesis 4, versículo 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Lá em Gênesis 8, versículo 20, vemos o altar de Noé. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Tempos depois, foi Abraão, Gênesis 12, 6 a 8. Abraão, depois de receber a promessa de Deus, de receber aquela terra, ali edificou um altar ao Senhor. Jacó também, tempos depois, em Gênesis 28, 17 a 19, erigiu também um altar ao Senhor. Séculos depois, o povo de Israel acampou-se em frente ao Monte Sinai. Deus instruiu a Moisés a construir um santuário portátil para adoração a Deus. Êxodo 25, 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O pecado é um grande problema. Causou a separação entre os seres humanos e seu Criador. O santuário foi a maneira que Deus encontrou para demonstrar como Ele pode viver novamente conosco. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Todos os dias pela manhã e à tarde as pessoas se reuniam em volta do tabernáculo e se colocavam em contato com Deus em oração. O tabernáculo de Moisés foi utilizado por 487 anos, entre os anos 1445 a.C. a 958 a.C. A Bíblia apresenta 3 santuários: o terrestre, o celestial e o templo humano, ou seja, o nosso corpo. 1 Coríntios 6, versículo 19. Lá o apóstolo Paulo, ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O santuário em 3 fases: o tabernáculo do deserto, construído por Moisés, o templo do rei Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. De inescindível beleza e inigualável esplendor era o régio edifício que Salomão edificou. E seus homens construíram a Deus e ao seu culto aquele bonito santuário, guarnecido de pedras preciosas, circundado por espaçosos átrios com magnificentes vias, acessos, revestido de cedro lavrado e ouro polido. A estrutura do templo, com suas cortinas bordadas e rico mobiliário, era apropriado emblema da Igreja Viva de Deus na terra, a qual tem sido edificada através dos séculos, segundo o modelo divino.
com material que se tem comparado ao ouro, prata e pedras preciosas, lavradas como colunas de um palácio. Patriarcas e Profeta, página 35 e 36. O templo construído por Salomão foi diversas vezes invadido. Aliás, ele foi invadido pelo rei Nabucodonosor. Ele foi invadido e saqueado. Foi saqueado também por Sisaque, rei do Egito, mas foi reparado por Joás, rei de Judá. E alguns reis de Judá também profanaram o santuário e outros restauraram novamente a verdadeira adoração. É o caso do rei Ezequias, rei Josias, foram responsáveis para a reforma cultural e espiritual no templo de Deus e levar o povo de volta a Deus, até ser a cidade invadida e destruída por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele invadiu 3 vezes a cidade de Jerusalém, em 3 campanhas militares, em um espaço de 20 anos. A primeira invasão se deu em 606 a.C., era o primeiro ano do reinado do rei Nabucodonosor. O templo de Salomão foi invadido e saqueado e alguns dos utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. Daniel 1, versículo 1 e 2. A segunda invasão se deu em 597 a.C., segundo as Reis 24, versículo 1 a 2. 9 anos depois da primeira invasão, Jerusalém é novamente conquistada. O rei Joaquim e o profeta Ezequiel são levados cativos para a Babilônia. Zedequias, irmão de Josias, é nomeado rei por ordem de Nabucodonosor. E Ezequiel fica sendo o profeta dos exilados em Babilônia. A terceira e última invasão se deu no ano 538 a.C., segunda Reis, capítulo 25, versículos de 1 a 11. 20 anos após a primeira invasão, Nabucodonosor, após 30 meses de cerco, era o 19º ano de Nabucodonosor, num total de 43 anos de governo. Zedequias ou Matanias, o último rei do Reino do Sul, governa 11 anos. O cerco e sítio babilônico duraram 30 meses, entre os dias 15 de fevereiro de 588 a.C. O restante dos utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. A Arca do Concerto, esta não. Ela foi escondida antes dessa última invasão. História da Redenção, página 195. Jeremias passou a gozar proteção pessoal de Nabucodonosor. Os filhos de Zedequias, o último rei de Judá, foram decapitados. Os olhos do rei foram furados, E em seguida ele foi levado cativo para a Babilônia. Neste ano termina o reinado de Judá, o Reino do Sul, segundo a Crônica 36, 16 a 21. Neste tempo, o templo de Salomão foi destruído. A construção que substituiu o santuário portátil, após 500 anos, aproximadamente, de existência, o novo templo erguido por ordem de Salomão era bem maior que o santuário do deserto, mas o modelo foi obedecido, de acordo com o que Deus orientou Moisés. Tudo que havia no primeiro, o altar do holocausto, no pátio, a bacia também que se encontrava no pátio, a mesa para os pães da presença,
o candelabro com as 7 lâmpadas, o altar do incenso no primeiro compartimento, a arca da aliança no segundo compartimento, no Santíssimo. Os sacerdotes exerciam as suas funções, divididos em turnos, para os sacrifícios diários realizados no pátio e no primeiro compartimento do santuário. Pois o santuário tinha 3 pátios. O pátio, onde se encontrava o altar de sacrifício e a bacia. No primeiro compartimento tinha a mesa para os pães da presença ou proposição, os 12 pães que eram ali colocados diariamente, representando as 12 tribos de Israel, e também Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O candelabro ia em frente à cortina, dando entrada para o segundo compartimento, de frente para a arca da aliança ou concerto, se encontrava também o altar do incenso. E no segundo compartimento se encontrava a arca, com as tábuas dos 10 mandamentos. O vaso contendo o maná e a vara de Arão que florescera também estava dentro desse grande baú, né? E por cima do propiciatório, que era a tampa dessa arca, as esculturas de 2 querubins, anjo coberto de ouro. E uma vez anualmente, o sumo sacerdote entra neste último compartimento para realizar a purificação de todo o santuário. Era o dia de juízo, e ao mesmo tempo a presença de Deus se apresentava aos sumos sacerdotes por cima do propiciatório, o Shekinah. E nesse dia, todos os pecados do sacerdócio, incluindo aí sacerdotes e sumos sacerdotes, e o povo em geral, que é durante o ano todo, o sangue, fora levado para dentro daquele recinto. E assim, os pecados do povo seriam cancelados ou não por Deus. Isso demandaria a confissão e o arrependimento de cada um. Havia um processo para a realização desse serviço, que precisaria de tempo para explicá-lo em detalhes. Esse santuário deixou de existir. Pela terceira invasão de Nabucodonosor, dos babilônicos, no ano de 586 a.C., e sucedido pelo templo de Zorobabel e reformado no tempo de Herodes, e assim o santuário passou a ser conhecido como o templo de Herodes. Veja bem, na terceira invasão dos babilônicos, no ano de 586 a.C., assim o santuário de Salomão deixou de existir. Ele começou a reforma do templo em 19 a.C., uma obra de embelezamento e reconstrução. O templo foi por muitos anos a glória e o orgulho da nação judaica. Também os romanos se orgulhavam de sua magnificência. Era considerado uma das maravilhas do mundo, o desejado de todas as nações, página 575, até ser destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E daí para cá, ele deixou de existir. No lugar dele se encontra uma mesquita árabe, mas temos um santuário no céu, no qual Jesus entrou. É o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Hebreus 4, 14 a 16. E esse santuário
ninguém poderá destruí-lo, como aconteceu com os outros anteriores, santuários terrestres. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservados firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus seja louvado, graças a Deus, que nós temos um sumo sacerdote que compadece de todos nós. A Bíblia afirma que existe um santuário no céu, onde se encontra o trono de Deus, chamado de o trono da graça. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Apocalipse 15, versículo 5. No outro verso também do Apocalipse 11, 19. Capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, voz, trovões, terremotos e grande saraivada. No santuário do deserto, a arca da aliança, ou arca do concerto, ficava no Santíssimo, no segundo compartimento. Esse lugar também era chamado de tabernáculo. A lei dos 10 mandamentos, a mesma lei que foi escrita lá no Monte Sinai, né? Contendo ali os 10 mandamentos, escrita com fogo e pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, foram colocadas dentro da arca, de acordo com as orientações dadas por Deus a Moisés e Arão. Por que Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, mas na figura do verdadeiro, ou porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. O primeiro santuário foi edificado de acordo com um modelo do que já existia no céu, e Moisés teve o cuidado de construí-lo de acordo com o modelo apresentado, seguindo todos os detalhes do mesmo. Esse era a cópia do verdadeiro, como é apresentado na carta aos Hebreus. O Senhor está no céu, no santo templo, no céu, onde fica o trono do Senhor. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmo 11, versículo 4. Portanto, olhara desde o alto do santuário, do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra. Salmo 102, versículo 19. João, o profeta apocalíptico, contemplou os itens que constituíram o modelo para a mobília que ocupava o espaço do lugar santo do santuário terrestre, tais como o castiçal com 7 lâmpadas, Apocalipse 1, 12, e ele diz em suas palavras: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, verso 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Esse é o Senhor Jesus, que se encontra no santuário celestial. E o altar de incenso, Apocalipse 8:3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro,
e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. As nossas orações são recebidas ali nos céus, na presença de Deus. O altar do incenso no santuário celestial se encontra diante do trono de Deus. Apocalipse 9, 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Portanto, a cena do trono de Deus ocorre no templo, que é o santuário celestial. Daniel 7, versículo 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias, que é Deus, se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos da sua cabeça a pura lã. O seu trono era chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui é apresentado ao profeta Daniel a cena do juízo, que começa no santuário, que para frente iremos estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs, que se encontra no capítulo 8, versículo 14 do livro de Daniel. E iremos ver que os juízos finais de Deus saem de seu templo. Apocalipse 15, 5 a 8. O juízo que antecede a segunda vinda de Cristo, que são as 7 pragas que serão derramadas sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Esses 7 anjos sairão do santuário. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos, dos 7 anjos. Apocalipse 15, versículo 8. No capítulo 16, versículo 1 de Apocalipse, ali é claro que a ordem dada aos 7 anjos, ide e derramai as taças da ira de Deus, parte do santuário. E no verso 17, cumpriu-se a missão dos 7 anjos. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Em algumas traduções diz assim: feito está. A mensagem do santuário era uma mensagem de salvação. Deus utilizou o seu serviço para proclamar o Evangelho. Hebreus 4, versículo 2. O serviço do santuário terrestre era uma parábola para a época presente, até o tempo da primeira vinda de Cristo. Hebreus 9, 9 a 10. Nisso cremos, página 410. E daí para cá nós temos no céu, então, a intercessão divina por nós, depois da cruz, é claro. Quando terminar o tempo da graça, não haverá segunda oportunidade para os pecadores serem salvos. As decisões de aceitar o Evangelho deverão ser tomadas antes de cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial. Ninguém ficará sem o conhecimento do verdadeiro Evangelho bíblico. O Evangelho será pregado às nações, a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Lá também no Apocalipse 14, versículo 6, a mensagem dos 3 anjos, a mensagem angélica,
será pregado ao mundo todo. E ninguém ficará sem a oportunidade de serem salvos, porque Jesus quer salvar todos. O fim virá depois que os mensageiros de Deus deu aviso ao mundo. Quem for justo irão continuar na prática da justiça, e os santos a se santificarem mais. Quanto aos injustos, continuarão sendo injustos. Aos imundos, continuarão nas suas imundícias. Apocalipse 22, versículo 11. A segunda chance, veja bem, não seria aproveitada. Deus vem dando oportunidade de salvação desde o princípio do mundo. Deu a Adão e Eva, deu também a Noé. Ele edificou ali uma arca por ordem de Deus, mas muitos não aproveitaram a oportunidade. Salvaram 8 pessoas somente, né? E mesmo assim as verdades de Deus não são apreciadas, né? Assim será no final. Poucos em comparação com os que irão se perder, que serão como a areia do mar. Poucos serão salvos, né? A diferença é gritante em comparação àquele grande número, né? Que se rebelaram contra Deus. A doutrina do santuário celestial é o local onde Cristo entrou na presença do Pai para cuidar de seu povo. Todos que buscarem a ajuda do Salvador serão ouvidos e atendidos de acordo com a vontade dele, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. Hebreus 4, 11 a 16. Amém. Essa é a oportunidade que você não pode perder de maneira nenhuma. Aceite o Senhor Jesus e você receberá a vida eterna e viverá para sempre no mundo maravilhoso que Deus está preparando para cada um de nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. Fazendo assim, a mensagem será divulgada. E se você compartilhar, melhor ainda. Agradeço a você por ter assistido e ouvido a mensagem sobre o santuário. Muito agradecido. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?